A espécie dessa ação de tolhimento e privação da liberdade, ela é pública condicionada. Vejam bem, diferentemente do tipo anterior do 147, onde a ação é pública condicionada à representação. Essa é pública incondicionada. Mesmo que a vítima não queira, o processo há de ser instaurado para a persecução criminal. O que ocorre muito com relação à discussão acadêmica é com relação à situação de permanência do ofendido sem a sua liberdade de locomoção. Uma corrente diz que essa privação de liberdade tem que ser por um tempo razoável, não é 5 minutos, 2 minutos, 10 horas, 15 horas. Já outra corrente diz, não, este crime é um crime permanente. Crime instantâneo é aquele que se realiza na hora. Dou um tiro em alguém, realizei na hora aquele delito. Manter casa de prostituição é um crime permanente. Ele se realiza dia após dia. E o dia tem 24 horas. Então, entende essa corrente que essa privação de liberdade tem que ser, no mínimo, superior a 24 horas. 24 horas e 1 minuto. Senão, poderia ser o quê? Constrangimento ilegal e não sequestro ou cárcere privado. Seja como for, a maior corrente entende que não há necessidade de passar um dia. Tanto é que existe uma forma qualificadora quando essa privação de liberdade for por um tempo longo. Logo, então, está a indicar que não precisa ser 24 horas. Com relação ao sujeito passivo, é fácil entender, ativo, aliás, ou passivo, é fácil entender que não exige qualidade especial do sujeito. Isto é, pode ser praticado por qualquer pessoa, como qualquer pessoa também pode ser vítima desta conduta, porque não se exige uma qualidade especial. Pois bem, pergunta-se então qual é o elemento subjetivo desta conduta de sequestro e cárcere privado. O elemento subjetivo de qualquer tipo penal é sempre representado pelo dolo ou pela culpa. Não existindo dolo e nem culpa em qualquer ação, em qualquer conduta, não há falar em crime, porque esse é um dos elementos constitutivos da conduta criminosa. E com relação ao objeto material, que eu sempre repriso para não confundir com objeto jurídico, porque são bem distintos. No objeto material, a conduta recai sobre determinada pessoa. Logo, o objeto material da conduta do crime de sequestro ou cárcere privado é quem sofre esta conduta de impedimento, privação de sua liberdade. Enquanto que o objeto jurídico diz respeito ao quê? Ao que o Estado quis proteger. Qual o bem jurídico que o Estado quis proteger com essa tipificação do artigo 148? Evidentemente que o Estado quis tutelar o quê? A liberdade de ir e de vir. Esta mesma liberdade que nos é garantido pela Constituição. A autolocomoção. Eu não posso ser impedido desta liberdade a não ser através de uma sentença condenatória com trânsito em julgado ou então uma prisão processual ou prisão de ordem civil ou administrativa, mas sempre há de se ter um fundamento que embase essa perda de liberdade. Com relação ao consentimento do ofendido, digamos que o ofendido consinta a perda dessa liberdade, aí a conduta não é considerada uma conduta típica. Elide o crime quando o sujeito concorda. Empresto um apartamento na praia, mas digo ao cidadão, te empresto esse apartamento,
mas tu só pode sair daqui após 10 dias. E ele concordou, então ele está consentindo. E se ele está consentindo, não é considerada uma conduta criminosa. A forma qualificada diz respeito às relações de ordens familiares. Isto inclui também, dentre elas, a união estável. Quando for praticado em face de idoso, quando for praticado através de uma internação fraudulenta, aquilo que muitas vezes ocorre com familiares, para se ver livre de alguém que está um pouco perturbado, mas não o suficiente para receber a internação, e interna ele de forma ardilosa. Ele acaba sendo internado e perdendo a sua liberdade. A menor de 18 anos, quando também essa privação de liberdade for com finalidade libidinosa, para satisfazer o libido. Então, daí, essa conduta é qualificada. Vejam bem a diferença. O crime do tipo penal estabelecido no caput é de 1 a 3 anos. Já a forma qualificada é de 2 a 5 anos.